Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo da sessão de dicas rápidas que, por acidente, acabou sendo na verdade, um resultado, um spin-off do vídeo de usando a função C no Excel que eu publiquei faz pouco tempo. Inclusive, está muito bacana, deem uma olhada, está lá no canal. E essa planilha que vocês estão vendo é uma planilha, a primeira planilha que eu havia construído para servir de exemplo para o vídeo da função C. Só que acabei usando um exemplo um pouco mais simples, só que no momento que eu construí essa planilha em específico, eu acabei fazendo uso de um recurso do Excel que eu acho muito interessante de usar e ainda é pouco conhecido, pelo menos no círculo de amigos que fazem uso de Excel, que eu conheço, e eu vou explicar para vocês como é que isso funciona e por que eu precisei dela aqui. E vamos lá em frente. Eu tenho aqui praticamente uma planilha idêntica àquela que eu apresentei no vídeo da função C. Aqui eu tenho algumas fórmulas C aplicadas como exemplo, e aqui eu tenho um quadro. Na verdade é uma tabela de Excel, que, se vocês prestarem atenção, ela é exatamente o reflexo dessa planilha 2, que é que eu tenho aqui também no meu mesmo arquivo. Como é que eu fiz então para colocar essa imagem aqui dessa forma? Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu precisei disso e como é que eu faço para isso acontecer. Eu vou apagar para fazer isso acontecer do zero. Aquelas fórmulas que estão aqui nessa planilha são exatamente as fórmulas que são aplicadas aqui. Ou seja, ipsiliteris, eu estava usando de exemplo, por isso eu queria que o conteúdo dessas linhas aqui, essa pequena tabela, tivesse aqui na tela para que facilitasse o tutorial. E aí a primeira coisa que eu pensei foi pegar esses dados que estão aqui, fazer uma cópia deles, vir aqui na planilha, e a primeira coisa que eu pensei, óbvio, foi de um colar. Só que a estrutura ficou completamente desformatada, não servia para mim, não serviu, tanto que não serviu. Para consertar isso, eu precisaria mudar o tamanho da largura das colunas, mas aí eu ia destruir a planilha original aqui de cima, essa pequena tabela, então eu falei, não serve, vou dar um desfazer, ok. E se eu colocasse aqui do lado? Não melhorou muito, vou desfazer também. Ou seja, como a formatação das planilhas está muito diferente uma da outra, eu precisava de algum outro recurso. E é exatamente o que eu vou fazer uso agora. Eu vou voltar lá, a área já está copiada, vou voltar para a planilha 1, vou clicar em qualquer célula aqui, com o botão direito, não precisaria ser na célula, pode ser inclusive aqui nesse menu. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, para que surja um menu de várias opções, e eu vou atrás dessa opção colar, o colar especial, e quando esse submenu aparece para mim, eu tenho lá no final algumas opções muito interessantes. Aqui eu vou explorar a colar como imagem e a colar como vínculo de imagem. Primeiro, colar como imagem. Vou selecionar e vocês já podem ver o resultado aí na tela. Eu tenho exatamente o reflexo do conteúdo selecionado na planilha 2, aqui na planilha 1, com um formato de imagem. Ou seja, sem muito trabalho eu consegui colocar aquele conteúdo aqui dentro da minha planilha sem que eu precisasse destruir toda a formatação, porque isso está em formato de imagem. E isso daqui é uma imagem. Percebam inclusive que o Excel já preparou a barra de ferramentas lá em cima para eu formatar essa imagem do jeito que eu quisesse. Bacana, já resolveria o problema. Entretanto, tem um segundo recurso que eu acho muito interessante. Por exemplo, se houvesse alguma alteração na planilha 2, eu quisesse, por exemplo, mudar esse texto que está aqui, eu vou acrescentar mais alguma coisa. Agora tem mais texto, por exemplo. Quando eu fiz essa mudança aqui, vou voltar lá para cima, eu volto para a planilha 1, percebam que nada mudou nessa planilha porque eu já colei como imagem, nada mudou nesta figura. Como é que eu faço então, se eu quisesse, por exemplo, que aquela imagem que está colada lá refletisse o que está acontecendo aqui? É aquela segunda opção que a gente acabou não selecionando. Eu vou apagar essa imagem daqui, vou fazer a mesma coisa, copiar essa área, colar da mesma forma que eu fiz da outra vez, acionando aquele menu. Só que, em vez de colar somente como imagem, eu vou colar como vínculo de imagem. O resultado é praticamente o mesmo, entretanto, com uma singela diferença. Aquele texto que está aqui, agora tem mais texto, a gente pode ver que está aqui, que eu acabei de colar. Mas se eu fizer alguma mudança, por exemplo,
Eu vou tirar esse texto daqui. Dei Enter. Tará, a imagem foi atualizada. Por isso chama-se imagem vinculada. Ela está conectada e atualizada a todo momento com a origem dos dados. Esse é um exemplo muito simples. Isso funciona também com gráficos, funciona com tabela dinâmica. Ou seja, se eu tivesse uma tabela dinâmica complexa pra caramba, trabalhando com uma série de resultados e eu quisesse colocar o resultado dela aqui ao lado direito da planilha de fonte de dados, por exemplo, os dados dela seriam vistos, atualizados praticamente, quase que automaticamente, com todas as mudanças que você fizesse na planilha, porque é assim que a imagem vinculada trabalha. E é claro, você não está precisando fazer alteração nenhuma na estrutura da planilha. Notem que a altura das linhas e o número de linhas e o número de colunas, tanto a altura quanto a largura, está completamente diferente nessa planilha 1, mas como está como imagem, como objeto de imagem, não faz diferença nenhuma. Recurso muito poderoso quando você precisa fazer um cruzamento de informações de planilhas diferentes sem precisar alterar a formatação, implicar na formatação de uma jogada em cima da outra. Muito bacana, bastante funcional. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica super rápida e a gente se vê no próximo vídeo.